Oi pessoal, sejam bem-vindos a essa live. O tema da live de hoje é como criar novos hábitos, como adquirir novos hábitos. E essa live é para você que quer a mudança, é para você que já está tentando e muitas vezes se depara com as dificuldades, acaba desistindo. Boa noite, Ingrid, pessoal chegando, a Cacá. Sejam muito bem-vindos. Vamos aqui ficar até o final para que a gente possa aprender um pouquinho como acontecer essas mudanças na nossa vida, como a gente perceber primeiramente o que nós queremos mudar. Isso é o mais difícil. Muitas vezes nós acabamos acreditando que nós somos os nossos comportamentos. E aí a gente passa a acreditar, eu sou ansioso, eu sou medroso, eu não sei fazer isso, eu sou controlador. E lembre-se de uma coisa, você não é o seu comportamento. Deus te fez com uma identidade única, você é único, você foi feito de forma perfeita, sabe por quê? Deus não erra, Deus não faz produto de terceira linha, então você é um produto de primeira linha. Basta que você acredite, basta que você tenha novos comportamentos. Então, os nossos comportamentos não nos definem. Nós precisamos começar a acreditar, sim, que nós somos muito mais do que os nossos comportamentos. E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Como mudar esses comportamentos? Às vezes a gente tenta tanto, ser uma pessoa diferente, a gente tenta tanto mudar, a gente faz aquele esforço e aí a gente acaba desanimando. A gente vê que não consegue e nós desistimos de nós mesmos. E o convite que eu faço para você hoje é não desistir de si mesmo. Acredita que você sim tem jeito, você sim pode mudar os seus comportamentos. Então vamos lá começar essa live já sobre esse assunto dos novos hábitos. Primeiramente, queria falar com vocês o quanto que é importante a gente ter esse autoconhecimento. A gente primeiro saber, não tem como a gente querer novos hábitos se a gente nem sabe quais são esses hábitos que nós queremos, o que a gente quer mudar. A pergunta para você hoje é, você já sabe o que você quer mudar? O que não está legal na tua vida? Quais são esses comportamentos que estão prejudicando você, estão prejudicando as pessoas que estão ao teu redor, estão te fazendo infeliz? Esse é o primeiro passo que a gente precisa dar, ter esse estado de consciência. Puxa, parar um pouquinho, sair daquele piloto automático, daquela alienação que a gente vive no dia a dia e a gente parar para pensar, para refletir sobre a nossa vida. O que eu estou fazendo da minha vida? Será que é isso que eu quero para mim? Será que eu quero continuar sendo desse jeito? Então, isso é a primeira coisa que nós precisamos fazer antes que a mudança aconteça. Nos decidir e mudar. Aí, o segundo passo é, o que eu quero mudar? O que eu quero e por que eu quero essa mudança? O que essa mudança vai trazer para mim? Nós precisamos dar um valor alto para essa mudança. Por exemplo, eu quero emagrecer. Mas por que você quer emagrecer? Você quer emagrecer pela estética? Você quer emagrecer para ter uma saúde melhor? Para ter uma nova disposição no dia a dia? Então, a gente precisa querer saber o porquê dessa mudança, o que nós queremos, ter essa certeza, porque nós vamos precisar dessa firmeza. Boa noite, gente, vocês que estão aí, a Silvia, a Dani, a Cris, sejam muito bem-vindos e vamos ficar até o final para que a gente possa estar realmente partilhando. Muitas vezes o que a gente faz? A gente vai passando pelo Instagram e nós vamos pulando de live em live, de assunto em assunto, a gente acaba não ficando em nada e fica gastando tempo à toa. Hoje vamos usar esse tempo para refletir sobre as nossas vidas, sobre as mudanças que nós queremos e precisamos. Então, esse estado de consciência é o primeiro passo, a gente parar para refletir o que nós precisamos mudar, o que nós queremos mudar, o porquê que nós queremos essa mudança. O segundo passo é a gente estabelecer uma rotina. Não adianta a gente querer essa mudança, E se a gente não tem ação, a gente fica do jeito que tá. Nós temos esse potencial dentro de nós para mudança. Nós temos os recursos que nós necessitamos para essa mudança. Muitas vezes a gente até deixa de acreditar que a gente tem, mas nós temos.
Então, de saber que a gente tem esse potencial, nós queremos um resultado e nós precisamos de ter ações, de ter atitudes diárias que nos levem a esse resultado. Então, o que acontece muitas vezes? A gente até sabe que a gente tem esse potencial, a gente começa a perceber, a gente acredita que a gente tem esse potencial, aí a gente começa a ter essas novas ações para ter o resultado. Só que o que acontece? A mudança, toda mudança, não é fácil. Porque a mudança, ela vai bater de frente com coisas que nós vivemos por uma vida toda. Então, todas as vezes que nós tomamos uma decisão, a primeira coisa que a nossa mente faz é o quê? Buscar informações lá no passado sobre aquilo para ver se realmente vale a pena ou não. E o que muitas vezes acontece é que a nossa mente vai lá no passado buscar as informações e o que ela se depara com episódios negativos, por vezes que nós tentamos e não conseguimos, e ela acaba nos convencendo de que não é possível. Então, para que a gente saia dessa zona de conforto que a gente está hoje, para que essa mudança aconteça, nós precisamos passar para outra zona, que é a zona do quê? É uma zona de resistência, é a zona do medo, é a zona do desconforto, onde a gente não está acostumado com aquela situação, e a nossa mente vai ficar o tempo todo o quê? Querendo fazer com que a gente volte para o estado anterior. Ela vai resistir o tempo todo à mudança. Então, nós precisamos também ter o quê? Força de vontade. Nós precisamos ter essa força de vontade. Mas só a força de vontade não basta. A gente precisa o quê? Ter a força de vontade e mesmo sem vontade a gente continuar. Então, quando a gente começa a querer mudar, exemplo, puxa, eu quero emagrecer, eu sei que eu preciso, minha saúde não tá legal, eu quero ter uma nova disposição, meu corpo não tá bom, eu quero vestir aquelas roupas que estão lá no guarda-roupa esperando para serem usadas. Mas o que acontece? A gente começa todo motivado, nós queremos, nós nos decidimos por essa mudança e aí nós começamos já mudar nossa alimentação, fazer exercícios e vai um dia, vai dois, vai três, até aí tudo bem. De repente já começam a acontecer situações para fazer com que a gente desista. A nossa mente já começa assim nos boicotar, acontecem algumas interferências que a gente já começa a perder aquela vontade que a gente estava no início. E aí a gente passa por uma nova etapa. Essa é uma etapa muito difícil. Essa etapa vai mais ou menos até os 20 dias, os primeiros 20 dias. É muita resistência, nós vamos precisar de muita firmeza mesmo. Nós vamos precisar fazer uma rotina, estabelecer uma rotina para que a gente tenha esses novos hábitos e estratégias. Eu costumo assim ensinar, né, conversar com os meus clientes sobre isso. E o que eu proponho para eles é o quê? O que eu faço para mim. Quando a gente começa a querer um novo hábito, o que acontece? Geralmente aquilo é difícil e a nossa mente, o que ela faz? Ela busca a todo instante o prazer e fugir da dor. Ela não quer aquilo que é difícil. Começar a fazer exercício dói, é difícil, eu sei porque essa semana eu tô retornando, tô com os músculos todos doloridos, começa a dar aquela dor, aquela vontade de parar, de achar que não vale a pena, aí a gente começa a fazer a dieta, chega a doer também. Essa semana eu retornei, fiquei 2 semanas parada e começa aquele mal-estar e é a hora que a gente vai ter que ter muita firmeza, pelo menos nesses primeiros 20 dias. Lembrar que, olha, 20 dias que eu preciso vencer essa resistência. Eu tô com vontade de ir pra academia? Eu vou. Eu não tô? Eu vou também. E uma das estratégias que a gente pode ter é tudo aquilo que nos dá desconforto, a gente iniciar o dia já com aquilo. Não deixar pro final do dia. Então, fazer primeiro aquilo que a gente tem mais dificuldade. Se eu tenho dificuldade de fazer exercícios, deixa o exercício para logo de manhã, para cedo. Se eu tenho dificuldade de me alimentar, logo cedo eu já vou estabelecer uma estratégia para que durante o dia eu possa me alimentar direito. Eu já deixar a refeição mais ou menos pronta, eu já fazer aquela compra de mercado que vai favorecer essa nova alimentação que eu quero ter. Buscar ajuda muitas vezes.
E aí eu vou ter que ter uma rotina. Aí vamos supor, eu tô no primeiro, segundo, terceiro dia, chega no quarto dia, eu tô lá todo dia correndo ou caminhando, de repente chove. Ou de repente acontece algum problema, eu não, aquele dia o horário ficou reduzido, eu tive que resolver coisas que eu não estava no previsto. Uma das estratégias que a gente pode fazer, eu vou dar o exemplo dos exercícios, gente, aí vocês vão tomando esse exemplo para as outras áreas da tua vida. O que você pode fazer? Puxa, eu não tenho a 1 hora que eu planejei ou a meia hora que eu planejei para fazer o exercício. O que você faz? Não deixe de fazer. Que você possa pegar, nem que for 10 minutos, nem que for para andar, fazer uma volta ao redor da tua casa, da quadra que você mora, só para tua mente tá assim, consciente de que você tá fazendo, que você não tá desistindo. Então, você fazer, nem que for menos, mas pequenas ações, mas não deixar de fazer. Se você não conseguiu fazer todas as refeições do jeito que você planejou, não importa, pelo menos faça 2 refeições, 3 ou 1, não deixe de fazer. Não é porque você também não conseguiu um dia que você vai desistir, que você possa realmente continuar, perseverar, lembrando, é 20 dias, é 20 dias. Qual outra estratégia que a gente pode ter para adquirir os novos hábitos? A gente pode também colocar post-its pelas paredes, no espelho do teu banheiro, recadinhos, alarme no teu celular, lembretes para que você possa se lembrar, porque no começo você vai esquecer, você vai ter 1000 coisas para fazer e não vai querer fazer aquilo. Então, todas essas estratégias vão te ajudar a perseverar nesses novos hábitos. Então, o que acontece? Nós precisamos ter a força de vontade sim, mas essa força de vontade é tipo a ponta do iceberg, ela não basta. A gente tem que ir mesmo sem ela. Até o quê? Que vai dar esse prazo de 20 dias e a partir dos 20 dias, essa resistência vai ficando menor. Então, a partir dos 20 dias, a gente vai perceber que vai ficando mais fácil. Os hábitos já vão sendo adquiridos, nós vamos conseguindo fazer com maior facilidade. E aí já é uma fase boa, por quê? Porque a gente já tá fazendo com uma maior facilidade, a gente já começa a ver que aquilo tá fazendo bem pra gente, a gente já começa a ver as recompensas, que sim, mudar os hábitos vai nos fazer melhor, vai nos fazer ter uma saúde melhor. A gente começa a sentir já os efeitos desses novos hábitos e essa é uma fase que já começa a ficar mais tranquila, dos 20 aos 30 dias. Mas para que a gente possa estar validando a instalação desses novos hábitos, pesquisas recentes dizem que nós precisamos pelo menos a média de 66 dias. Então nós precisamos, mesmo que... Oi, Steve, Tom, tudo bem? Fernando, Cris. Nós precisamos perseverar, né? Nós precisamos continuar até chegar nesses 66 dias, que é a validação. É como se esse hábito já ficasse mais enraizado em nós. E é nessa fase que aquilo que tinha muita resistência já entra dentro daquela zona de conforto. Já começa esse hábito a ficar mais confortável para a gente fazer. E aí o que acontece? A gente começa a ficar fácil, faz parte da nossa vida. Quando a gente deixa de fazer, a gente se sente mal, parece que tá faltando algo. E essa fase boa, mas mesmo assim, o hábito é como um músculo. Se a gente parar de exercitar, a gente perde. Então nós não podemos parar. Se a gente parar aqueles hábitos, a gente vai acabar voltando. É como se fosse uma trilha, né? Para as mudanças acontecerem, para que a gente tenha mudança, quando nós temos um hábito formado em nós, tem uma trilha neural que está reforçando esse hábito. E eu lembro que quando a gente era criança, meu pai tinha fazenda e nós íamos para aqueles caminhos lá da fazenda e de repente quando a gente fazia aquele caminho por muitas vezes, formava uma trilha. O mato, já que tinha ali naquele caminho, começava a ficar baixo, a perder a força daquele mato, a gente começava já a formar aquela trilha e a gente passava por aquela trilha porque era mais fácil, não tinha aquelas interferências, aqueles matos que no começo
a gente tinha que enfrentar. E aí aquela trilha ficava algo fácil. A mesma coisa é com a nossa mente. Acaba formando essa trilha neural, onde esse novo hábito, ele se forma e acaba ficando fácil. E quando a gente não quer mais um hábito na nossa vida, o que acontece? A gente precisa, não adianta querer eliminar, eu quero tirar aquele hábito da minha vida, eu nunca mais vou comer doce. Não adianta fazer isso, nós precisamos criar novos hábitos. Para que a gente elimine os novos hábitos, nós precisamos parar de ter os hábitos antigos e ter novos hábitos. Formar novas trilhas, pegar um novo caminho e começar novamente e voltar todos os dias, ter uma rotina diária para que essa nova trilha neural seja formada. A outra vai deixar de existir? Ela vai ficar muito mais difícil de ser feita, mas ela vai continuar lá. Por isso que nós precisamos nunca deixar de ter esses hábitos novos que a gente adquire. E outra coisa assim muito importante é que todo hábito, todo comportamento que nós temos, ele tem uma intenção positiva. Ele atende a uma necessidade nossa. E é por isso que muitas vezes nós pegamos para fazer ações diferentes, rotinas diferentes, só que a gente não consegue. Por quê? Esse novo hábito que você vai adquirir, ele precisa corresponder à intenção positiva do hábito anterior. Então, se nós tínhamos o hábito, por exemplo, de fumar, quem tem o hábito de fumar, esse hábito negativo, às vezes a pessoa fuma, por quê? Tem uma intenção positiva nisso. Esse hábito de fumar está atendendo alguma necessidade emocional da pessoa. Talvez seja o momento que ela entra em contato com ela mesma, talvez seja o momento onde ela socialize com outras pessoas, ou talvez muitas pessoas até falam, né? Eu fumo porque aí eu venço aquela ansiedade de ficar comendo doce, de comer demais. Ou às vezes é uma necessidade emocional, é um prazer que ela tem para estar suprindo uma necessidade emocional. Então, se você quer um novo hábito, se você quer deixar esse hábito de fumar, você precisa eliminar esse hábito, deixar de fazer esse hábito, praticar esse hábito, você precisa o quê? Ter um novo hábito, mas esse novo hábito precisa atender às necessidades do novo hábito, do hábito antigo. Então, aí que tá a questão. Pensa nisso, se você quer emagrecer, se você quer parar de fumar, se você quer deixar de ser uma pessoa ansiosa, controladora, vencer comportamentos ruins, então pensa no seguinte, aí é que tá todo o segredo. O segredo tá em você perceber qual é a intenção daquele hábito antigo, qual é a necessidade que ele estava querendo suprir através daquele comportamento. E você percebendo isso, através, é claro, do autoconhecimento, você vai aprendendo a se conhecer, a conhecer as suas emoções, qual é o pensamento que vem quando você tem aquela atitude negativa, e ali você vai perceber o quê? Que tem uma necessidade a ser satisfeita. Então, quando você for buscar um novo hábito o quê? Que supra essas necessidades que o hábito antigo estava querendo suprir. Porque senão, o que vai acontecer? Você vai fazer esse novo hábito por uns tempos e depois você vai acabar voltando. Então, qual é a necessidade? Então, essa necessidade, se por exemplo, eu quero emagrecer e a comida, qual era a intenção positiva de eu estar comendo demais ou de eu estar muito preguiçosa em casa sem fazer exercícios? Talvez seja querer o prazer, querer o descanso, ou suprir uma necessidade emocional através daquela comida. Talvez o prazer daquela comida seja porque quando eu como, quando eu tô perto das pessoas e ali é o contato físico. Então, para que você possa emagrecer, adquirir esse novo hábito de emagrecer, de fazer exercícios, busque algo para suprir essa necessidade. Puxa vida, eu vou ter o hábito de emagrecer. Por quê? Porque aquilo ali vai me trazer saúde, aquilo ali vai me fazer bem. Os exercícios, no começo eu sei que vão ser difíceis, mas é você olhar lá na frente. O que aquilo ali vai te trazer de bom?
E quais são as recompensas que você vai ter? E lembre-se, por 20 dias você vai ter essa resistência. Depois dos 20 dias, gente, já começa a ficar fácil. Você já começa a querer instalar esses novos hábitos, e aos 66 dias esses hábitos já estão instalados, já estão validados, você já fica de uma posição confortável para fazer. Você vai fazer esses novos hábitos automaticamente, e com isso você já vai ter comportamentos novos. Então, é algo difícil? Não vou falar que é fácil, mas não é impossível. Você precisa sim querer muito, ter essa decisão. Não se conformar com a forma que você está vivendo, com os comportamentos que você tem. Lembrando que você não é o seu comportamento. Eu penso que nós nascemos para ser muito mais do que nós estamos sendo. Talvez a gente está vivendo muito abaixo da média. A gente vai se acostumando com aquele jeito de ser, com os comportamentos antigos, com a saúde mais ou menos, com a disposição mais ou menos. A gente vai se acostumando com o jeito, de qualquer jeito, né? Aquele jeito mais ou menos, na média que nós vivemos. Mas dentro de nós, algo grita. Aquela pessoa, aquela criança que ainda está dentro de nós, aquela pessoa que está ali, aquele nosso eu que é a nossa verdadeira identidade, que é a nossa verdadeira essência, ela grita por esse algo a mais. Então, não desista de si mesmo, não desista de todos os dias buscar esses novos comportamentos, não querer mudar tudo de uma vez também. Às vezes a gente quer mudar, né, e começa a querer colocar um monte de hábitos novos. Calma, gente, tenha paciência com você mesmo, comece a gostar mais de você, atenda às suas necessidades, vá pouco a pouco. Não importa, não fique focando só toda hora no resultado. O que importa é que você tá tendo novos hábitos. Então, nem que for um pouquinho todos os dias, até você formar esses novos comportamentos, não desistindo de si mesmo, se amando, porque quando a gente se ama, a gente passa a cuidar da gente, porque às vezes a gente pensa em cuidar de tantas pessoas e a gente acaba não cuidando de nós mesmos. Então, perceber que você tem muito valor. O teu valor, você é importante demais, a tua vida vale a pena. Então, vale a pena sim você passar por um período de desconforto inicial, né, de 20 dias, um mês, até validar esses 66 dias, para que você possa ter novos comportamentos. Um por um você ir mudando, não tudo ao mesmo tempo. Pegue o que está mais te incomodando, comece já a planejar, faça o planejamento, qual vai ser a minha nova rotina. Já começa a fazer de manhã, não deixe para a última hora. Se é na área espiritual, seja na área emocional, na área profissional, nos teus relacionamentos, comece por pequenas mudanças, comece a se cobrar, colocar recadinhos para você ou no celular, com post-it, peça para alguém te ajudar. É muito bom quando a gente tem uma companhia, alguém que está junto com a gente nas mudanças, né? E essa pessoa está dando força também, buscar ajuda se necessário. E vale a pena cuidar de você, vale a pena cuidar da tua família, dos teus relacionamentos, vale a pena essa mudança. Essa mudança, depois que ela acontece, ela faz toda a diferença na nossa vida. E que bom que você ficou aqui até o final, estamos agora encerrando. Se você tiver alguma dúvida, pode estar colocando aqui, para que a gente possa estar tirando, se ficou alguma dúvida a ser tirada. E não deixe de dar os primeiros passos. Lembre-se que pequenos passos, para que a sua mente possa... Porque muitas vezes a gente quer o quê? A gente quer começar com aquele passo muito grande, né? Dar o passo maior que a perna. E aí a gente acaba desistindo, a gente não consegue, e a gente desanima, e a nossa mente passa a acreditar que a gente não é capaz. Então, uma das coisas que nos atrapalham muito são as nossas crenças. Crenças que nós vamos deixando que entre no nosso subconsciente. Então, para que essas crenças sejam mudadas, nós precisamos dar passos pequenos todos os dias, para que a nossa mente passe a acreditar que nós somos capazes. E aí, a gente dá um passo a mais, aí outro passo a mais,
até que a nossa vida vai mudando e a gente vai vendo que isso é muito bom, que isso nos traz resultados maravilhosos, que a gente passa a ter novos comportamentos, que as pessoas que estão próximas a nós começam a se sentir bem perto da gente, nós começamos a gostar daquela pessoa que a gente começa a ver novamente diante do espelho, e isso não tem preço, isso é maravilhoso. Quero dizer para vocês que vale a pena sim. O tempo todo nós precisamos mudar, sempre saindo dessa zona de conforto, porque a nossa mudança não vai acabar nessa vida só quando chegar ao final, quando a gente morrer. Então, até o final a gente tem que lutar. Nós somos guerreiros. Você que está aqui assistindo, que vai assistir, você é um guerreiro, você é uma guerreira. Você não foi feito para desistir, você foi feito para lutar. Você tem potencial dentro de você, sabe por quê? Você tem os recursos necessários dentro de você, porque o próprio Deus está dentro de você. Deus que te fez, Deus que te deu tudo aquilo que você necessita. Então, não adianta, não arrume desculpe para você mesmo de falar que eu não consigo, eu não posso, eu não mereço. Não, isso são crenças. Acredite que tem um Deus dentro de você que pode sim fazer o impossível. E é Ele que te capacita, é Ele que te dá todos os recursos necessários que você precisa para a sua mudança. Então, gratidão, gente. Isso mesmo, Cris, verdade, um passo de cada vez. Hábitos são difíceis de mudar, mas como você falou, são impossíveis de serem mudados, não são impossíveis, é isso mesmo. Gente, brigadão, gratidão, encerrando agora a nossa live, e que a gente possa, sim, não desistir, começar, sim, a dar passos pequenos que sejam, e que sejam passos que sejam consistentes, que a gente não desanime, porque a gente sabe que esse primeiro período da mudança, vamos encontrar resistência, vamos encontrar dificuldade, mas vale a pena. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e uma ótima noite.